Saia deste grande abismo, deste mar de solidão. Deus não te fez para isso, para viver na escravidão. Olhe para o céu. Ninguém foi capaz de suportar a cruz como meu Jesus. Derramou seu sangue puro e por isso eu asseguro, se você crer, ouça o que eu vou lhe dizer. Ele vai abrir a porta pra você, igual a Jesus Cristo não há. Pode transformar todo o teu ser. Ele é o leão da tribo de Judá. O inferno se levanta pra cair. O mal não pode resistir. Todo o poder está em suas mãos, pra fazer do fraco forte campeão. Ninguém foi capaz de suportar a cruz como meu Jesus. Derramou seu sangue puro e por isso eu asseguro, se você crer, ouça o que eu vou lhe dizer. Ele vai abrir a porta pra você, igual a Jesus Cristo não há. Pode transformar todo o teu ser. Ele é o leão da tribo de Judá. O inferno se levanta pra cair. O mal não pode resistir. Todo o poder está em suas mãos, pra fazer do fraco forte campeão. Abra o coração, deixa Jesus encher todo o teu ser. Ele te ama e quer cuidar de você. Jesus é fiel, Jesus é fiel. Nova criatura, em Cristo você será. Vai mudar a sua vida, cicatrizar toda a ferida. Mais que vencedor, o Senhor te fará. Pode acreditar, Ele vai abrir a porta pra você, igual a Jesus Cristo não há. Pode transformar todo o teu ser. Ele é o leão da tribo de Judá. O inferno se levanta pra cair. O mal não pode resistir. Todo o poder está em suas mãos, pra fazer do fraco forte campeão. Ele vai abrir a porta pra você, igual a Jesus Cristo não há. Pode transformar todo o teu ser. Ele é o leão da tribo de Judá. O inferno se levanta pra cair. O mal não pode resistir. Todo o poder está em suas mãos, pra fazer do fraco forte campeão. Ele vai abrir a porta pra você, igual a Jesus Cristo não há. Pode transformar todo o teu ser. Ele é o leão da tribo de Judá. O inferno se levanta pra cair. O mal não pode resistir. Todo o poder está em suas mãos, pra fazer do fraco forte campeão. Eita glória, aleluia, Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória a gente venha dar ao nosso Pai que criou o céu e a terra. O Pai que sabe quais são as minhas e as tuas necessidades. Ele não vai nos desamparar, Ele não vai esquecer de nós. Pode ter certeza que Deus fará eu e você cantar o hino da vitória. É tudo no tempo do Senhor, irmãos. A gente só precisa crer e confiar. É uma palavra que é muito forte, a fé, né? A fé é muito forte, só que muitas das vezes as situações são adversas, são contrárias, e a gente tem uma tendência a desistir com muita facilidade. Mas eu e você estamos numa prova, eu e você estamos no processo, você estamos na mão do oleiro. Algumas pessoas falam assim: Regiane, mas quando Deus coloca a gente no processo, numa prova, e coloca a gente como barro na mão do oleiro, não significa que nós não estávamos fazendo a vontade do Pai? Nem sempre, irmãos. Não é porque a gente não está fazendo a vontade do Pai. É porque quando Deus, Ele tem um propósito muito grande na minha vida e na tua, Ele tem que nos preparar. Ele precisa nos moldar. Ele precisa fazer a gente se tornar fortes. Assim como Ele fez com Davi. Lembra? Assim como Ele fez com José, que teve que passar por um processo. Assim como Ele fez com Samuel. Assim como Deus fez com Moisés. Então, cada servo do Senhor passaram por um processo. E eu e você não vai ser diferente. A gente também passa por esse processo de maneira diferenciada, mas pode ter certeza que o teu nome ficará para a história. Sabe por que ficará para a história? Pessoas vão falar de você, vão falar da tua garra, da tua determinação, da tua coragem, das lutas que você enfrentou. E se você não estiver no processo, como que você vai ser um testemunho de vida para as outras pessoas? A gente precisa passar. Você já prestou atenção e já percebeu em todos os lugares que você chega, do nada, parece que há uma contenda, um levante, e você se pergunta: eu não fiz nada de mal, eu não fiz nada de ruim para essas pessoas. Por que essas pessoas estão me perseguindo? Porque elas estão se levantando contra mim. Não é por causa da minha pele, não é por causa do meu cabelo, não é por causa da minha vestimenta, mas tudo em mim incomoda quem está perto. E isso, na verdade, é uma maneira de Deus trabalhar em você para te tornar forte, para você não depender de nada nem de ninguém, para você saber que você está sob os cuidados do Pai. Então, se você estiver sob os cuidados do Pai, nada nem ninguém vai conseguir te tocar. Pode até te humilhar, pode te maltratar, te massacrar, às vezes teu coração sangra, às vezes você chora por dentro. As lágrimas não são externas, são internas. É um sofrimento, é uma dor tão grande que às vezes você não sabe explicar. Mas eu sei de uma coisa: tudo que acontece com você, mesmo que você esteja dentro do propósito de Deus, você precisa vigiar. Porque a alegria do inimigo é ver a sua morte, é ver a sua queda, é que você morra e perca a sua salvação. Por isso, tantos levante para você entristecer e deixar a raiva, o ódio e a ira entrar no teu coração. Porque se Satanás conseguir lançar dentro de você a raiva, o ódio e a ira, e você morrer, a sua alma não terá salvação. Por isso que, ao mesmo tempo que vem a luta, vem sempre uma situação para você desistir de viver. Então você precisa ser forte. Você tem que lutar, porque a vontade do inimigo é que você entre em uma profunda depressão e você tire a sua própria vida, porque a pessoa que tira a própria vida, a alma dela não tem salvação. Então o intuito do inimigo é fazer com que você chegue ao ápice da desistência da vida, que você abandone tudo e desista de viver. Mas você não pode dar esse gostinho a Satanás. Você tem que lutar, você tem que confiar em Deus, você precisa ser forte. Não pode olhar para o lado nem para trás, nem para frente muitas das vezes. Olhe para o alto. Por que eu estou falando isso? Porque se você me diz que de todo lado você sente a perseguição, você sente pessoas se levantando contra você, pessoas que você já estendeu as mãos, pessoas que você já ajudou, que você já mostrou a sua bondade, e essas pessoas, ao invés de enxergar algo bom dentro de você, só vê ou tenta procurar algo ruim em você,
O que ela tem de ruim? Ela deve ter um ponto fraco, ela deve ter algum podre, ela deve ter alguma coisa que incrimine ela, e é isso que eu tenho que usar contra ela. Isso não é à toa. Uma pessoa que tem uma cegueira espiritual, ela vai te perseguir a ponto dela começar a construir uma imagem negativa ao teu respeito na mente, e vai tentar de várias formas, de várias maneiras, para te prejudicar. Por isso que você tem que vigiar. Por mais que as pessoas digam assim, tão loucos, estão doidos, não sabem o que estão dizendo, não se preocupa não. Continua com o respaldo de se resguardar, de procurar sempre vigilância. Porque a gente tem que vigiar. O inimigo, ele é tão sujo que ele usa pessoas para tentar denegrir a tua imagem de várias maneiras, até da maneira mais baixa, podre e suja. Então eu e você temos que vigiar para que esse mal não venha nos atingir, para que a alegria dentro de você seja contagiante, porque é justamente a alegria que você carrega que desperta a raiva, a dor, o ódio e a ira. E o que Deus me mostra é que eu e você, Ele trouxe a gente para esse mundo como atalaia. Então, cabe a nós a responsabilidade de levar a palavra, de levar a orientação, os conselhos para quem está próximo de nós, para que a fé dentro delas não morra. Por quê? Porque a luta é grande. É grande, irmãos. Quem tem vivido sabe o quanto que as barreiras aparecem do nada, e a gente tem que aprender a lidar com tudo e todos, com todos os problemas que surgem no nosso dia a dia. A gente tem que aprender a lidar. Eu sei que não é fácil. São tantas coisas ao mesmo tempo acontecendo, mas Deus está te moldando, Deus está te preparando. Esses dias, escutando sobre a história de José, eu percebi que José, ele passou um momento ali muito difícil na vida dele. Ele passou um momento de muitas lutas, porque tudo que aconteceu com ele veio de onde ele menos esperava, do seu sangue, da sua família, dos seus irmãos. Então a traição na vida de José veio de quem deveria proteger, de quem deveria cuidar. Muitas das vezes é o que acontece na tua vida e na minha. Todas as pessoas que eu orei nesse fim de semana, eu notei que as pessoas estavam vivendo lutas dentro da sua casa, onde deveria ser um ambiente de descanso, um ambiente de tranquilidade, um ambiente de sossego, um ambiente de paz. É porque a gente busca refúgio na nossa casa, porque às vezes lá fora, em todos os lugares que a gente coloca o pé, a gente sofre afronta, a gente sofre perseguição, a gente vê os olhares de negação, de reprovação das pessoas, e a gente tem que aprender a conviver e lidar com esses tipos de seres humanos, porque eles não têm coração, e Deus falou na palavra que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria, e a gente vê esse amor esfriando dentro das pessoas. As pessoas não sentem amor uma pelas outras, elas estão mais preocupadas com o bem-estar delas financeiramente, que elas não estão nem aí quem elas vão ter que atropelar no dia seguinte para elas sobreviver e continuar mantendo o seu conforto. Mas assim manda te dizer o Senhor: confia em Deus, tenha fé nele, porque é Ele que vai te enviar o socorro. Essas pessoas que estão se levantando contra a tua vida, contra você, que tem armado contenda, casinha, tem preparado mal para a tua vida, elas vão ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Deus vai tirar um por um do teu caminho. Ouça o que eu estou te dizendo. Você verá a mão de Deus trabalhando, e essas pessoas que estão se levantando contra você, Deus não vai permitir, porque Ele já sabe, Ele já revelou, Ele já mostrou quem são os perseguidores, e Ele não vai aceitar, porque Ele tem propósito na tua vida. E se Deus tem propósito na tua vida, Ele não vai permitir ninguém atrapalhar o propósito dele na tua história, na tua vida, porque você tem sido um servo obediente, uma serva obediente, temente ao Senhor, tem feito a vontade do Pai, tem andado em retidão, tem tido fidelidade, tem colocado teu joelho no chão, tem clamado, tem orado, tem buscado, e o inimigo não cessa, não te dá paz, não te dá tranquilidade. Mas não fique você pensando que esses que estão se levantando contra a tua vida terão vitória. Não, pelo contrário, eles sairão do teu caminho, porque é o próprio Deus que vai tirar. É Deus que não vai permitir. É muita maldade, é muita ruindade,
é ter o coração de pedra. Não sabe como você vive, não sabe o que você passa e vive o tempo todo armando um laço para tentar fazer você cair dentro. Essas pessoas, elas não sabem o poder que o nosso Deus tem. Ele sabe todas as coisas, ele tem visto as armadilhas, o arrumadinho, a contenda, a falsidade, a maldade, a extorsão, a pressão psicológica que é feita em cima da sua cabeça para você desistir, para você sair, para você pedir arrego. É assim que as pessoas usam os termos. Pedir arrego é o que, Regiane? É para você desistir de tudo. É isso que eles querem. Mas o Deus que te sustenta não dorme nem dormita. Ele já deu chance dessas pessoas se arrependerem. Ele já pesou a mão, mas eles não acreditaram que foi Deus que pesou a mão sobre eles. E eles continuam tentando, continuam fazendo maldade, continuam agindo na falsidade, na trairagem. Mas Deus não vai permitir não, viu? Não se preocupe, continue buscando a presença do Senhor, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você passa, Ele sabe do teu coração, Ele sabe das tuas atitudes, Ele sabe e conhece quem você é. Ele conhece se você é uma pessoa ruim ou se são as pessoas que querem pregar uma imagem ao teu respeito de uma pessoa má, de uma pessoa cruel, de uma pessoa ruim. Deus sabe todas as coisas. Ele está de olhos abertos. As pessoas poderão enganar quem está à sua volta, mas a Deus ninguém engana. Entenda uma coisa. A palavra que Deus me trouxe hoje mostra exatamente a respeito dessas pessoas que estão à tua volta. Entenda uma coisa, não baixa a cabeça não entristeça teu coração, não pensa que é o fim. O que Deus me mostrou é que tem pessoas dizendo assim, não é possível que eu mereça uma vida miserável dessa. Não é possível que eu mereça tanto sofrimento, não é possível que eu mereça tanta afronta, não é possível que eu mereça tanta humilhação. Às vezes eu sinto que eu sou humilhada até pelos cachorros da rua. Não é possível que eu mereça tudo isso. Mas entenda uma coisa, você está no processo. Você está no processo, eu entendo muitas vezes o seu desabafo. Eu entendo o desejo do teu coração de querer algo diferente, não saber porquê de tudo isso. Mas entenda uma coisa, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não se desespere. Todos nós que servimos a Deus sabemos que a gente não merece tanto sofrimento, mas só Deus pode dizer o que a gente merece e o que a gente não merece. Só Ele sabe por que a gente está passando por essas lutas. Ele sabe todas as coisas. Então passe pela prova dando glória a Deus. Não fique desesperado, não deixe a maldade do inimigo entrar na tua vida. Não deixe os palavrões, a falsidade que o inimigo tem contra você ser o teu alimento. Não. Busca no Senhor, coloca teu joelho no chão, clama a Deus. Regiane, quantas vezes eu tenho feito isso? Quantas vezes eu tenho clamado? Quantas vezes eu tenho buscado e parece que Deus não tem me escutado, Deus não tem me ouvido. Não é isso. É porque tudo acontece no tempo certo, na hora certa, no momento certo, dentro do prazo que o Senhor nos dá. E muitas das vezes a gente tem que aprender a lidar com os problemas que estão perto. A gente tem que aprender a resolver e colocar tudo no seu lugar para que Deus entregue as maiores batalhas em nossas vidas, em nossas mãos. Porque se Ele entregar do jeito que nós estamos, pode se tornar maldição. Então entenda uma coisa, não se desespera não. Continue buscando no Senhor, continue acreditando, confiando nele. Não confia no ser humano não, porque o ser humano é falho. Até nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava sendo pregado na cruz, Ele falou, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que diz. Eles não sabem o que fazem. Então, é eu e você que estamos buscando a presença do Senhor, que temos que compreender a vontade e o querer do Pai, porque Ele mostra para a gente como nós temos que viver e como nós temos que lidar com essas situações adversas, com essas situações difíceis. Então, confia em Deus. Confia no Senhor, faça como Jó fez, não blasfeme contra o Pai, continue perseverando, continue acreditando, continue buscando e sabendo que dias melhores virão. Você não vai passar
por essa luta a vida inteira. Você não vai ficar no processo o tempo todo. Vai chegar um momento de paz, um momento de tranquilidade, um momento que Deus vai agir. Enquanto isso, Ele permite você ficar no processo e Ele está observando para saber se você é forte o suficiente para Ele entregar as bênçãos grandes que Ele tem para entregar na tua vida. Então confia no Senhor, não olhe para o lado, nem para frente, nem para trás. Olhe para o alto, não olhe para o lado não, mas para o alto, porque de lá vai vir o teu socorro. E você vai ver que quando Deus, Ele decidir agir, tudo que se levantou contra você vai ser testemunho do que você irá contar. Entenda uma coisa, vai ser testemunho real do que você viveu, do que você passou, para chegar onde você vai chegar. Tem pessoas que acham que você não merece o cuidado de Deus, a proteção, o livramento. Tem pessoas que acham que não merece. Tem pessoas que sentem ciúme do jeito que Deus cuida de você e que te protege. Como assim, Regiane? Tem pessoas que já fizeram tanto mal contra a tua vida, já arquitetaram mal, já fizeram obra de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, para tentar te prejudicar, e percebeu que Deus te deu livramento, que Deus te protegeu, que nada aconteceu contigo, que eles já perceberam que Deus é a tua proteção, que Deus é o teu livramento, que Deus é a tua base, que eles não vão conseguir te abalar, que eles não vão conseguir te destruir, que eles não vão conseguir tirar a tua paz, porque maior é o que está contigo do que o que está com eles. Eles já sabem disso. Então fica atento, não blasfeme contra Deus, não murmure, porque quando a gente murmura, a gente atrasa a nossa vida em um ano. Por que você está dizendo isso, Regiane? Você tem como provar? Tenho. Lá no deserto, quando Israel estava lá indo para a terra prometida, eles começaram a murmurar. E conforme eles iam murmurando, a quantidade de anos ia multiplicando. E eles passaram quanto tempo? Era para passar 40 dias no deserto, passaram 40 anos. E ali foi porque eles atrasaram essa viagem, esse caminho até a promessa, até a terra prometida, por causa da murmuração. E eu e você, nós não podemos murmurar, nós não podemos questionar, reclamar, ficar o tempo todo falando contra o Senhor. É o contrário, a gente tem que passar pela prova, dando glória a Deus, porque todos que estão à nossa volta, que diz que serve os deuses deles, vai ver a glória de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. E eles vão dizer, eu também quero servir a esse Deus, porque Ele é poderoso e é fiel para cumprir. Eu achava que ela estava acabada, eu achava que ela estava destruída, eu achava que ele estava acabado, eu achava que ele estava destruído. E olha ele aí, vencendo e cantando o hino da vitória, porque você vai cantar o hino da vitória. Vai, você é um forte campeão. Se você soubesse a força que você tem, pode ter certeza que você não ia se abalar com pouca coisa, com esses levantezinhos pequenos que vêm só para, de alguma maneira, rachar a tua estrutura. Pode até rachar, mas cair não cai. Eita glória, aleluia Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui hoje, a palavra que Deus me trouxe está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2. E observe que Deus mostra sobre a vocação de Ezequiel. Regiane, o que é isso? O que significa? Deus está falando sobre a tua vocação, sobre o teu chamado, o porquê que Ele te chamou, o porquê que Ele me chamou. Presta bem atenção. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando Ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras,
Ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não seja rebeldes como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Eita, Jesus, é forte. Então, irmãos, aqui a gente pode observar que Deus está mostrando que nós somos escolhidos por Ele para levar a palavra dEle. Porque quando Ele fala comigo e com você, Ele nos põe de pé para falar conosco. Porque quando Ele está falando, Ele permite entrar em nós o Espírito Santo. Eita glória! Deus permite o Espírito Santo dEle entrar em nós para falar através de nós. Por quê? Porque Ele precisa entregar a mensagem dEle para o Filho do Homem, para os rebeldes. E muitas das vezes você se pergunta assim: Regiane, então o Espírito Santo do Senhor, que poderia se materializar em um ser humano e falar com as pessoas, Deus prefere falar através de nós? Sim, se nós estivermos na presença do Pai, se nós estivermos buscando ao Senhor. O Espírito Santo de Deus usa a minha boca e a tua para falar com a casa rebelde, com pessoas que têm se levantado contra o Senhor, que não têm seguido a vontade e o querer do Pai. E muitas das vezes a gente fica sem graça, sem vontade de entregar a palavra de Deus. Tem pessoas que até hoje falam assim: eu chego perto das pessoas, eu sinto que eu preciso falar a mensagem de Deus para elas, mas eu não consigo. Eu não sei, eu tenho para mim que as pessoas vão achar que eu estou mentindo, que é coisa da minha cabeça. E muitas das vezes essas pessoas têm chamado, tem sim, tem chamado, porém elas se recusam a entregar a palavra de Deus. E quando elas se recusam a entregar a palavra de Deus, cada dia mais o Espírito Santo se afasta. E aí Deus busca pessoas corajosas, pessoas que não têm medo de entregar a sua palavra, seja para quem quer que Ele envie. Então eu e você não podemos desobedecer a ordem de Deus. Nós temos que viver em obediência, temos que viver em vigilância, temos que fazer a vontade do Pai, mas a gente tem que obedecer. Porque se a gente obedecer ao Senhor, Ele vai nos usar, Ele vai nos levar a entregar a mensagem dEle, principalmente para a casa rebelde, como Ele tem falado e mostrado aqui na palavra. Então eu e você temos que ter sabedoria, temos que ter discernimento, e a gente não pode se acovardar, nem ter medo de entregar a palavra de Deus. E tem pessoas que dizem assim: Regiane, como que eu vou saber se não é da carne? Como eu vou saber que se é Deus mesmo que está me usando para falar com as pessoas? Se você estiver vivendo na verdade, na sinceridade, se você estiver com o coração aquebrantado diante do Pai, pode ter certeza que Deus vai usar a tua boca. A gente só tem dúvida que é Deus falando através de nós quando nós estamos vivendo em pecado, quando estamos fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, quando estamos sendo rebeldes. Aí não tem como, aí a dúvida entra. Mas quando nós estamos vivendo na sinceridade, fazendo o que agrada ao Senhor, a gente não vai deixar a dúvida entrar. A gente vai saber que é Deus que está nos usando para falar com os seus servos, com os seus filhos. Então eu e você temos que ter essa sensibilidade espiritual de buscar a presença do Pai, de buscar estar em constante oração, jejuando, consagrando, orando, para que Deus use a nossa boca para falar com os seus filhos. Então, eu e você temos uma responsabilidade em nossas mãos.
é fazer o que é certo, para que Deus use a nós para levar a sua palavra àqueles que precisam da verdade e da sinceridade. Deus, ele sabe de todas as coisas. E quando ele nos ordena a levar a palavra dele, ele fala e ele é bem claro. Tanto ele é bem claro que ele fala aqui no versículo 6 do capítulo 2 de Ezequiel, ele fala assim: tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habite entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus semblantes, porque são casa rebeldes. Mas tu lhes dirás minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Então, o que Deus mostra para mim e para você, que para onde Ele nos leva, para onde Ele manda a gente levar a palavra dEle, quando Ele nos ordena entregar a mensagem dEle, a gente vai falar com pessoas que têm um coração aquebrantado, com pessoas que são boas, pessoas que acreditam nele, e tem aquelas pessoas que não acreditam de jeito nenhum. Mas se for Deus usando a minha boca e a tua, como que eles vão saber que foi Deus falando? Olha o quanto que Deus, ele é Pai. As pessoas vão saber se Deus está nos usando com a realização daquele fato, com a realização daquela mensagem, com a realização daquele propósito de Deus para a vida daquela pessoa. Ou seja, não vai ter dúvida. Quem é a Regiane? Ela entregou a mensagem para mim. E aquela mensagem que ela entregou para mim, ela pode não lembrar, mas se cumpriu. E se cumpriu é porque não foi de mim, não foi da carne. Foi Deus que falou através de mim. Então Ele é fiel para cumprir. Por isso que quando a gente vive em santidade, as pessoas falam assim: não é fácil, não é possível que ela viva e sirva a Deus, que ela não tenha um erro, que ela não tenha pecado. Todos nós temos. Às vezes nós pecamos no pensamento, às vezes nós pecamos nas nossas atitudes, às vezes a gente peca nas nossas ações, às vezes nós pecamos quando a gente deixa a gula entrar dentro da gente, quando é o ódio, quando é a ira, quando é a mágoa, quando é a dor, quando é o rancor. Tudo isso faz a gente pecar. Quando a gente está cobiçando o que não nos pertence, faz a gente pecar. Mas eu e você temos que estar em constante vigilância para fazer o que agrada ao Senhor e não o contrário, o que desagrada ao Pai. Então saiba de uma coisa: por mais difícil que seja a situação, Deus está te preparando. Sabe por quê? Tantas lutas, tantos levantes? Porque Deus está mostrando aqui na palavra que para onde Ele vai te levar, você vai falar com pessoas que são duras de coração, que são de semblantes duros e obstinados de coração. Ou seja, são pessoas que já estão acostumadas a pecar, a fazer o que desagrada ao Senhor. E quando você levar a palavra, essas pessoas, elas não vão dar ouvido de imediato. Não vão. Então, você precisa aprender a lidar com essas pessoas, com essas situações, para quando Deus te entregar a resposta dele, te levar para cumprir o propósito dele, você saber qual é a vontade e o querer do Pai. Você vai saber o porquê que Deus está te levando naquele lugar. Então, confia em Deus, não se desanime, não deixe a angústia, não deixe o desespero, não deixe a dor, nem a tristeza entrar no teu coração. Continue adorando, servindo e buscando ao Pai, porque eu sei que são dias difíceis, eu sei que são lutas, eu sei que há levante, mas você não pode sair do propósito, você não pode desanimar, você não pode desistir. Deus está contigo, Ele está no controle da tua vida. Entenda uma coisa: são dias de luta? São dias difíceis? São, mas Deus está no controle de tudo. Ele vai te tornar um forte campeão. Você vai ver a glória de Deus descer sobre a tua vida, sobre a tua história. Você vai ver que o propósito de Deus vai se cumprir. Aqueles que disseram que você é louco, que você é louca, vai ver que você não é louco, que você não é louca, que é Deus que te usa. Eles querem mostrar para A mais B que você serve a Satanás, mas não é verdade. Deus te conhece, Ele sabe
de todas as coisas. Não deixe essas pessoas te menosprezarem, não deixem elas te diminuírem. Não deixe, Regiane, eu vou fazer o quê? Eu não vou avançar no pescoço delas, eu não vou maltratá-las, eu não posso fazer nada. Entrega para Deus. Entrega para Deus, porque essa guerra não é tua, nem minha. Essa luta, esse levante não nos pertence. Apresenta ao Pai e deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Não suje as tuas mãos. Você está certo, não está errado. Você está certa, não está errada. É isso mesmo que você precisa fazer. Deixa eles fazerem o que eles estão achando que é te diminuindo. Todos que estão à tua volta já percebeu que você, para essas pessoas, não tem valor, não tem importância, mas para Deus você é importante. Não se preocupe, não se lamente para quem quer ver tua dor. Não chore, não deixe os teus inimigos ver as tuas lágrimas. Sabe por quê? Porque eles cantam vitória quando vê a nossa angústia, quando vê a dor, quando vê a tristeza. Mas quem vai te honrar é o Pai. Sabe todos os projetos teus que você acha que deu errado? Não deu errado. Não deu errado, é porque Deus vai te honrar no lugar que você foi humilhado. Ele vai te exaltar na frente daqueles que disseram que você não é nada, que você não é ninguém, que você é pó e por pó você vai retornar. E eu não sou pó, Regiane, sou sim, mas o pó que eles estão falando é comparando eu e você a lixo, a nada. Tem pessoas que acham a gente um zero à esquerda. Por mais que eles finjam, disfarcem, mas na verdade nós não temos valor. É verdade, nós não temos valor para essas pessoas, mas a gente tem valor para Deus, para o nosso Pai. Nós somos joia rara. Ele tem um amor muito grande por nós. E é por isso que desperta a raiva, a ira das pessoas, porque elas queriam ver a gente sofrendo, sangrando e não ver o sangue descer, não ver o nosso cérebro aberto, não ver as lepras e as maldades tocar na gente. E por isso que eles se desesperam a tentar mexer no teu e no meu psicológico. E por isso que a gente tem que vigiar e orar, para que o espírito da depressão não ganhe espaço, porque era o que o inimigo queria que entrasse na gente. E você precisa ter sabedoria e discernimento, buscar no Pai, e Ele vai te dar o livramento, Ele vai cuidar de você, Ele vai lançar por terra todas as enfermidades, todo o mal que vem para tentar te parar, para tentar te prejudicar. Então busque a presença do Senhor, porque você precisa estar forte, para na hora que você assumir o seu cajado, quando você se assentar na cadeira de honra, você saber que Deus sempre esteve contigo, Ele estava te moldando, Ele estava te preparando para que você cante o hino da vitória. Que Deus venha te abençoar, não só ontem como hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.